Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine. E hoje, nosso salão não está completo de encarnados, né? Mas tem uma turma de desencarnados aqui, esses mentores amigos que sempre estão para nos ajudar, né? Nós sempre recebemos muito do que a gente vem buscar aqui, né? Então, nas nossas vibrações, vamos lembrar por aqueles que não puderam estar aqui e vibrar por eles também, né? Independente do motivo. Bom, hoje nossos recadinhos são curtos, para sobrar mais tempo para a nossa amiga aqui. Nós vamos convidar o grupo de estudo Boa Nova, que é o grupo que estuda o Evangelho passo a passo. A gente sempre fala desse estudo porque estudar o Evangelho é necessário. A gente tem o Aprendizes do Evangelho, que acontece às segundas-feiras, sempre. Terminou o nosso trabalho, subiu lá na última sala perto do banheiro. Tem o curso de Aprendizes do Evangelho, que é bem bacana, mas este curso é diferente. O grupo de estudo Boa Nova, ele vai estudando com calma, não tem pressa, não tem início, meio, fim, tem uma continuidade de estudo do Evangelho. Então, vale muito a pena. Às terças-feiras, às 20 horas, na sala Herculano Pires. E o nosso grupo de estudo Joana de Ângeles. Cada dia eu vou entendendo um pouco mais desse curso, que eu tenho que fazer parte, só não dá por conta do horário. Porque assim, ele chama Joana de Ângeles, ele acontece na segunda e na quarta sexta-feira do mês, né, são 2 sextas-feiras no mês. Ele chama Joana de Ângeles, mas eles estão estudando o livro do Hamed, As Dores da Alma, que é o livro, o Francisco do Espírito Santo Neto. Então está estudando o livro do Hamed, não está estudando os livros da Joana de Ângeles. Isso é bem bacana, porque, inclusive, deixa eu ver se está aqui, não está, uma das nossas alunas do terceiro ano, no colegiado dela, veio a orientação para estudar os livros do Hamed. Logo de cara, ela falou assim, nossa, por quê, né? E aí ela já passou por esse livro e falou que o livro é fantástico, que é maravilhoso. Eu adoro o Hamed, é muito gostoso estudar os livros dele. Ele tem As Dores da Alma, os Prazeres da Alma e uma série de livros que são espetaculares para a gente estudar. E como a gente não veio pedir muitas coisas, quem puder contribuir para a nossa cesta básica, pode trazer. De segunda-feira é o macarrão, mas daqui 12 ou 13 dias, no meio de um feriadão, nós vamos ter o Bazar do Dia das Mães, né? Nos dias 3 e 4 de maio, vai acontecer aqui na frente da nossa livraria, no sábado e no domingo, vai ser das 11 às 17 no dia 3, das 8h30 às 11h30 no dia 4. Então, no sábado e domingo, Bazar do Dia das Mães, na frente da nossa livraria. Estão todos convidados a participar. É importantíssimo para contribuir para a nossa casa, que os nossos cofres estão fazendo... A caixinha vai murchando sempre que chega no final do mês, né? Então, quem puder contribuir, quem puder nos ajudar, serão todos muito bem-vindos. Passando para os trabalhadores da noite, leitura do Evangelho, mensagem e prece inicial, Maria Helena, vibrações gerais e dos passes, Maria Isaura, a vibração das águas e prece final, o Wagner, e hoje nós teremos a grata presença de ouvir a Edna Costa, que vai falar do servir a Deus e a Mamon, nessa sequência de estudo do nosso Evangelho. Vamos abraçá-la com o nosso coração e recebê-la com esse abraço carinhoso que a gente tanto sabe fazer. Aproveitando, tem alguém que veio pela primeira vez aqui hoje? Está chegando aqui? Oh, legal. Seja muito bem-vindo. Tiver alguma dúvida, pode falar aqui, ó, Toninho aqui na ponta, ou com a gente aqui da mesa. Pode conversar com a gente se tiver alguma dúvida no final. Sejam bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos, que tenhamos um ótimo trabalho nessa noite. Boa noite. Do livro Vigiai e Orai, Carlos Bacelli, pelo irmão José. Criar oportunidades. Esquematiza as tuas prioridades e não deixes para depois as coisas essenciais. Não absorvas todo o tempo com questões sem relevância para a tua felicidade. Coisas e objetos não são mais importantes que pessoas. Problemas materiais que representam mais ou menos dinheiro para o teu bolso podem ser adiados.
nada mais importante que o investimento da paz. Sacrifica os teus interesses imediatos ao que te proporcionará alegria duradoura. Os que te amam carecem mais da tua presença do que do teu talão de cheques. As tuas dádivas amoedadas nunca te substituirão no carinho que deves aos teus. Aprende a criar oportunidades de estar com os que te alimentam o espírito e se constituem no teu ponto de referência moral da vida. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, Servir a Deus e a Mamão. Espírito Protetor, Bruxelas, 1861. Os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa de acordo com a sua vontade. O homem é apenas o seu usufrutuário. O administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Pertencem tão pouco ao homem como propriedade individual, que Deus frequentemente frustra todas as suas previsões, fazendo a fortuna escapar daqueles mesmos que julgam possuí-la com os melhores títulos. E assim, vamos fechando os nossos olhos, tranquilizando nossa mente, nosso coração, deixando nossos problemas lá fora. E vamos nos ligando a Jesus e a toda essa espiritualidade que aqui se encontra. Em primeiro lugar, agradecemos a Deus pela vida. Agradecemos por estarmos aqui esta noite e mais essa noite de Evangelho, o Evangelho de Jesus. Que Ele nos proporcione tudo aquilo que viemos aqui buscar em nossos corações, em nossas emoções. Vamos pedindo a Jesus que Ele abençoe a cada um de nós, abençoe a palestrante da noite e que tenhamos um trabalho muito produtivo, um trabalho com muito amor e carinho de ambas as partes, tanto de encarnados como de desencarnados. Que todos nós possamos ter uma noite maravilhosa, um trabalho com carinho e amor, que assim seja. Boa noite. Boa noite gostoso. Senti assim um calorzinho delicioso. E boa noite para aqueles que nos acompanham, né, pelo Facebook. Bom, como a Marisaura, como eles disse aqui, né, quem fez? Nós vamos dar continuidade aos estudos do capítulo 16, Servir a Deus e a Mamão. Então, nesse trecho que foi lido do Evangelho, fala muito do trabalho, que o homem trabalha para construir a sua fortuna. É lícito que ele usufrua dela, mas que muitas vezes ele deixando para os filhos, quando ele parte daqui, esses filhos não dão muito valor. Gastam, desperdiçam, né? Não trabalharam para isso. E aí, nós pegamos um livro de Joana de Ângeles e de Valdo Franco, né, que é o Evangelho sobre a luz da psicologia profunda. Que ela diz assim: é a determinação divina que o homem deva conquistar o pão com o suor do trabalho. Ou valorizar, né, nós entendemos, ou valorizar aquilo que lhe foi deixado. Dar continuidade àquilo que ele recebeu como fortuna, porém, agir de uma forma bem correta. Isso equivale a dizer que, para atender às necessidades da vida física, ele precisa trabalhar. Alguém aqui ganha alguma coisa de mão beijada sem trabalhar? Nenhuma mão estendida. Todos aqui trabalham para ter as suas coisas? Todos, né? Então, nós temos que trabalhar. E essa conquista,
é uma bênção e não uma maldição, como alguns erroneamente supõem. Muita gente fala, não quero fortuna, o dinheiro é uma maldição, que nem tinha um filósofo que não quis mais nada, abandonou tudo e viveu dentro de um tonel ali, né? E só vivia de frutos. Também, isso é um exagero, né? Ele tinha apenas uma caneca, mas a partir do momento que ele viu alguém tomar a água com as mãos numa bica, ele também falou, poxa, nem do caneca eu preciso. E não, as coisas não são bem assim. Erroneamente a gente pensa, ter dinheiro é perigoso, ter dinheiro é um desafio. Não é bem assim, depende do que você vai fazer com o dinheiro. Porque todos nós devemos ter ambição. Vocês concordam ou não? Sim. Aí eu falando isso certa vez com algumas pessoas, ambição, mas você não acha que ambição é ruim? Que a gente ambicionando as coisas, nós somos ávaros? Gente, peguei lá no Aurélio. Um forte desejo de atingir objetivos, geralmente exigindo trabalho duro e muito esforço, que significa a ambição. Porquanto nós confundimos, muitas vezes, ambição com ganância. Ou talvez não confundamos mais, passamos de ambição para ganância rapidinho, sem perceber. Né? Então, o que é a ambição? É a vontade que nos move, o combustível que nos faz levantar da cama todos os dias e viver. Essa é uma ambição. A ambição é o propulsor de todo ser humano, de todos nós, do comércio, da sociedade. Então, nós temos que ter ambição, senão a gente não sobrevive. Porque a ambição é a vontade de melhorar de vida, de ser mais culto, de ser mais agradável, de evoluir espiritualmente. Nós temos essa ambição, senão não estaríamos aqui. Eu ambiciono cada vez mais o conhecimento, não para guardar para mim, nem para ser melhor que ninguém, mas para poder estar aqui conversando com todos vocês, para aprender também com tudo aquilo que eu estudo, para viver melhor na vida. Então eu aspiro, eu ambiciono espiritualidade, para que eu me torne uma pessoa melhor, porque o conhecimento vai fazer com que eu me torne uma criatura melhor. Se nós pegarmos o Evangelho, se nós pegarmos o Pentateuco, Kardec, e estudarmos, nós vamos ver que é uma ambição saudável, quando você quer o conhecimento, né? Então, ambicionamos ser uma pessoa melhor em vários aspectos. Ambicionamos casar, quem é solteiro, né? Não ambiciona casar? Pelo menos eu, quando era jovenzinha, eu sonhava com um casamento. E sonhava encontrar uma pessoa, né? Ambicionava encontrar uma pessoa que eu ia amar para sempre. E construir com ela uma família muito legal, muito bacana. Alguém já sonhou isso aqui? Já ambicionou isso aqui? Sim, né? Todos nós já ambicionamos isso. E hoje casados, né? Não sei se todos conquistaram, mas eu posso dizer que eu conquistei e realmente valeu a pena buscar, valeu a pena esperar. Ambicionamos também um bom emprego, em que nós nos realizemos, em que passamos a aprender e mostrar toda a nossa vontade e a nossa capacidade de exercer a nossa função. Ambicionamos uma vida interessante, em que conheçamos gente igualmente interessante, e belos lugares e culturas. Quem aqui não gosta de viajar? Todos nós gostamos. Então, todos nós trabalhamos, né, o ano inteiro, para nas férias nós podermos dar um passeio. Conhecer lugares
e novas culturas. Isso é uma ambição nobre, né? Se você faz isso com o teu trabalho. Ambicionamos ter uma velhice saudável e confortável. Muitos de nós dissemos, quero trabalhar bastante, quero ter uma velhice boa, quero ter saúde, né? Para não dar trabalho para ninguém. Então, todos temos muitas ambições nesse sentido, ao longo da nossa vida. E elas pouco variam de pessoa a pessoa, desde que sejamos pessoas normais. Nós não queremos tanto assim. Queremos o melhor, claro. Mas não somos gananciosos, né? No fundo, o que todos ambicionamos é ser feliz, uma vida feliz. Mas a ganância, por sua vez, pode ser definida como a ambição que passou do ponto. Então, vamos prestar atenção. Ganhar dinheiro bastante não é ruim. O ruim é quando passa para a ganância, porque a ganância já é um sentimento pejorativo, um sentimento ruim. Uma ambição exagerada e patológica. Em não se contentar com pouco e nem com muito. O ganancioso, ele acha que é pouco. Tem muito e acha que é nada. Então já é uma doença e uma doença patológica. De querer sempre ter mais e mais e mais, não titubeando em passar por cima de qualquer pessoa que lhe opõe resistência, que serve de empecilho para alcançar aquilo que ele quer. É que nem no Evangelho, se vocês forem ver, né, aquele avarento que cultivou, queria mais e mais e mais, não tinha nem lugar para colocar. Agora eu vou usufruir. E aí está lá no Evangelho, louco, ainda hoje virei buscar a tua alma. Isso faz com que a gente possa relembrar que trabalhar é bom, passar do ponto não. Trabalhar é bom para que nós possamos construir, mas quando passa do ponto é uma ganância que nos faz adoecer, né? Então, também é o caso daquele sujeito que tem um iate, mas quer ter um maior. Por quê? Porque o vizinho dele, lá na marina, tem um barco mais sofisticado. Então, ele não quer ficar para trás. Ele quer mais. Quer ser melhor que o outro. Porque a ganância é uma febre que não cede com nenhum remédio antitérmico. E que nos alucina e maltrata. Vocês já conheceram um ganancioso? Já? Eu já. São as pessoas que eu mais vejo sofrer. Tem muito dinheiro, como o Chico fala, né? Era tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só tinha muito dinheiro. Porque a pessoa não vive. Ela não tem uma qualidade de vida boa, né? E a ganância tira a nossa tranquilidade, pois sempre exige mais e mais e mais. E se nós estamos o tempo todo atormentados com o que ainda não temos, nós deixamos de aproveitar o que temos e o que somos. Não é assim? Quando você está lá, fala assim, nossa, você tem lá 10 pares de sapato. Parece que nenhum encaixa com aquilo que você quer naquele momento. Aí você fica sonhando com aquele lá da vitrine, que não deu para você comprar. E aí não valoriza aqueles 10 pares que estão ali à sua disposição. Então nós temos que valorizar aquilo que nós temos. Se der para comprar aquele outro que custa muito caro, eu não pude comprar esse mês, espera um pouco. Quem sabe dá, ou se contenta. Muitos de nós, e eu me incluo nesses muitos, tem o guarda-roupa abarrotado, de roupas, e aí abre o guarda-roupa e fala, puxa, não tenho o que vestir. Já ouviram isso? Eu já falei isso.
No entanto, se a gente for colocar aquilo num bazar para vender, daria para comprar várias cestas básicas para ajudar alguém que não tem o que comer. Mas a gente é assim, né? Um pouquinho egoísta. Às vezes faz bem, outras nem tanto. Porque se eu tenho esse guarda-roupa abarrotado de roupa e saio para comprar mais e mais, entra nessa doença patológica aqui da ganância. Deixamos de observar a beleza da vida, a família e os pequenos, porém, importantes prazeres da vida, por querer sempre mais e mais. Nessa ânsia por tudo conquistar, na busca incessante e frenética por algo mais, nos afastamos de todos e de nós mesmos. Mas como que eu me afasto de mim? Eu me afasto da minha essência. Esqueço que eu sou um espírito e que estou temporariamente visitando a Terra, ou estando na Terra para o meu trabalho espiritual. Eu esqueço da minha programação, porque se Deus me deu o dinheiro, a riqueza, não foi para que eu vivesse em brancas nuvens, porque eu não passasse pela vida só usufruindo. Tem um propósito. Toda riqueza tem um propósito. É de auxiliar outros irmãos em maiores necessidades. E infelizmente, muitos se preocupam em demasias em acumular e usufruir, sem se preocupar com as ordens espirituais. E aí, então, lá no Evangelho está dizendo assim, então, qual é o melhor emprego da fortuna? E os benfeitores respondem, procurai nessas palavras, amai-vos uns aos outros. Essa é a função da riqueza. Aí está o segredo do bom uso da riqueza. E aí nós paramos para refletir, dá a impressão aqui que todos os ricos são ruins. Não, não são todos. Tem muitas pessoas abastadas que são boas criaturas na sociedade. Eu conheci um, né, e bem de perto, riquíssimo, bilionário, dono de uma empresa que até hoje cresce. Não vou falar o nome dele, claro. Ele era uma pessoa muito simples. Claro que ele usava terno e gravata dentro da sua empresa. Porém, ninguém sabia que ele andava pela periferia e ia ajudar as crianças carentes dando aulas. Só que ele ia de bermuda e chinelo. Quem olhasse para ele não diria que era um grande empresário. E sempre estava buscando ajudar o seu semelhante. Não sei se alguém já pescou. A empresa dele é maravilhosa até hoje. Paga bem seus funcionários, trata bem seus funcionários. Ele já partiu, mas deixou um legado. Os seus continuadores continuaram do mesmo jeito, auxiliando e ajudando o próximo. Então, ele orientou muito bem a sua família, seus filhos, seus descendentes, né? Aquele que tem em si o amor ao próximo, tem a sua linha de conduta traçada, pois a aplicação que agrada a Deus é a da caridade. Não essa caridade fria e egoísta, que consiste em dar o supérfluo, aquilo que sobra, mas o que socorre sem humilhar, dar com sabedoria. Porque a questão da riqueza, que a boa nova de Jesus assumiu, diz Joana de Ângeles, usa uma postura relevante. Porque verdadeiramente ricos não são os possuidores de coisas e volumes, da ambição desmedidas, mas aquele que se fizeram pobre do espírito, de avareza, de paixões inferiores, enriquecendo-se no reino dos céus, que se inicia aqui mesmo na terra, com os dons da renúncia, da abnegação, do amor, que se engrandece até a postura da caridade. Então, muita gente fala, eu não tenho com que ajudar.
não posso, estou desempregado, né, não tenho dinheiro, o que eu ganho mal dá. Mas tem uma história do rico e do pobre, que o rico e o pobre desencarnaram e passaram lá pela avaliação espiritual. Então, o rico tinha um saco muito grande de muitos haveres, muito ouro, muita prata, e o pobrezinho lá encolhidinho, o saquinho dele era petitinho, assim, não tinha quase nada. Aí pesou o saco do rico, falou assim, passa para a esquerda, porque quem ia para a direita subiria ao reino espiritual mais elevado. O rico ficou meio assim, mas eu dei muito. Ele falou, você deu do que te sobrava. Aí pesou a do pobre, a balança subiu, iluminou-se, e ele falou, passa à direita. Mas como assim? O dele era pequenininho, o meu era grande, porque ele deu daquilo que era mais caro, que foi o seu tempo, a sua ajuda. Quando alguém estava necessitado na rua, não conseguia atravessar, ele ia e ajudava a atravessar. Quando ele encontrava uma pessoa desesperada, ele procurava acalmar. Ele subiu para o mundo espiritual no desespero, porque ele achava que quem entendia errado que fora da caridade não há salvação. Então, a caridade na cabeça dele era dar coisas. E ele deu de si. Quem aqui não pode dar de si próprio? De ajudar alguém? De construir uma felicidade no coração de alguém? De esperançar os corações desesperados? De soerguer um caído no caminho? De limpar, muitas vezes ele limpava a rua que alguém jogava lixo, ele ia lá e limpava, para não proliferar nenhum bicho, nenhuma sujeira ali que contaminasse. Quem não pode olhar um pobre na rua e sorrir para ele? Hoje eu vi, passando ali na padaria, eu vi uma cena bastante agradável. Um menininho vendendo aquelas balinhas, pedindo, e tinha um senhor, um jovem senhor abaixado, conversando com ele, pegando o depoimento dele e dando o que comer para aquela criança. Nós não podemos ajudar todo mundo, né? Não podemos abarcar o mundo, mas podemos fazer por um ou por duas pessoas necessitadas, né? A missão inteligente do ser humano na Terra é de promover o próprio como progresso geral. E aí reside o fim providencial da riqueza, que estimula a criatividade com fins nobres e a dignificação espiritual. Através da postura do amor, surge a compreensão de como aplicar a riqueza, multiplicando-a em obras que favoreçam a todos os seres com oportunidade de desenvolvimento dos valores interiores, valores internos. Jesus disse, ajuntai para vós tesouros do céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consome, e onde os ladrões não penetram e nem roubam. Dissera o mestre em outra época. Esses tesouros são as virtudes do coração, são as boas qualidades da alma. Todo ato nosso em benefício do outro, assim como todo cuidado em vencer nossas imperfeições morais, suscita um impulso para cima, equivalente a um depósito de tesouros lá no céu. Busquemos, pois, no Evangelho de nosso Mestre Jesus, a inspiração sobre como gerir a riqueza, que nos tenham sido concedido temporariamente. Difunde à tua volta, com a abastança, o amor do trabalho, o amor ao próximo, o amor a Deus. Põe a tua riqueza sobre uma base segura, e ela te garantirá grandes lucros, que serão as boas obras. Começamos também a ver grandes tesouros que temos em casa, a nossa família, e vamos cuidar dela também. Que Jesus nos abençoe.
Como nada é por acaso, a Edina nos trouxe essa mensagem sobre tudo aquilo que podemos fazer pelo próximo. E não por acaso hoje deixou aqui o plano terreno um grande lutador pela igualdade, pela fraternidade, pelo amor entre os povos, pelo repartir o pão, que foi o Papa Francisco. Não é porque ele não era espírita que ele não era um grande espírito. Vamos vibrar pedindo a Deus, a Jesus, aos irmãos espirituais das mais altas galáxias, que o recebam e que ele possa atravessar todo esse período inicial, descobrindo que a vida continua e que tudo aquilo que ele fez de bom, que ele fez pelo outro, será seu defensor junto ao mais alto. E assim, vibrando por todos nós vamos iniciar os passes, que é a segunda parte do nosso trabalho. Os médiuns se prepararam durante todo o nosso dia, e agora nós pedimos que todos se sentem confortavelmente, para que eles possam atravessar os bancos, sem encostar em ninguém, e quem veio pela primeira vez, se não quiser ficar de olhos fechados, não há necessidade, porque você não vai ver nada, o médium não vai se encostar em você, você não vai se assustar, você apenas receberá um passe, onde você sairá daqui se sentindo um pouco mais leve, um pouco mais alegre, com as nossas vibrações de amor e de carinho. E assim esta luz que se faz no salão, envolvendo a todos nós, ela vai limpando todas as nossas tristezas, as nossas mágoas, os nossos aborrecimentos, vai trazendo para nós uma paz enorme, uma paz infinita. E nós rogamos aos irmãos espirituais que essa paz possa ser estendida para todo o planeta Terra. Onde houver um ser humano, onde houver um ser vivo, que essa paz possa envolver a todos, trazendo alegria de viver, trazendo saúde, trazendo confiança no futuro, trazendo a certeza de que Deus existe, de que nós não estamos desamparados. Vamos rogando que esta luz possa curar todos os nossos males físicos, os nossos males psíquicos, a depressão, a fibromialgia, a tristeza, aquela vontade que às vezes envolve muitas pessoas, que é de deixar aqui o corpo físico, que todos possam receber do mais alto uma grande dose de ânimo, de paz, de alegria, e que todos se sintam abraçados fraternalmente. Vamos vibrando por todos os doentes, aqueles que estão nos hospitais, nos asilos, nas casas de repouso, aqueles que se encontram sozinhos, aqueles que desencarnam sem uma assistência, aqueles que às vezes não têm quem lhe dê um remédio para aliviar as suas dores. Vamos envolver as crianças dos orfanatos com um abraço bem carinhoso, um abraço da alegria, do amor, o abraço maternal, o abraço paternal, dizendo para eles: Jesus te ama, confie e siga.
Vamos envolvendo os nossos irmãos presidiários, os jovens que estão na Fundação Casa, os transgressores que estão fugitivos. Vamos envolver a todos com muita luz, com muita fraternidade e com o amor de Jesus, com o amor de Maria, que nos traz paz, que nos traz serenidade. Vamos envolver as famílias que estão se preparando para o desligamento de algum ente familiar. Que todos tenham equilíbrio, que todos recebam do mais alto, que a vida continua e que um dia todos nós nos encontraremos. Que todos tenham a percepção de que os nossos queridos que partiram estão sempre por perto, nos envolvendo, trazendo para nós toda a alegria do seu abraço, do seu amor e da sua esperança de estar sempre junto a nós. Vamos envolver o paz e amor com muita luz, com muita fraternidade, envolvendo a diretoria que organiza todos os trabalhos, a diretoria de doutrina, que cuida do patrimônio do paz e amor, que cuida do nosso bem-estar quando aqui chegamos, envolvendo os funcionários que carinhosamente nos recebem, que cuida do paz e amor com muito amor e muito carinho. E assim nós envolvemos também todos os dirigentes de trabalho, todos os trabalhadores que deixam seus lares para aqui estar e trazer para nós um pouco de conforto, um pouco de esperança e um pouco do seu amor por todos nós. Envolvemos o público que aqui vem diariamente em busca de esperança, de equilíbrio, de amor, de fraternidade, dizendo para todos a mensagem de Maria: vamos confiar, na vida tudo passa, só não passa o amor de Deus, o amor de Jesus, o amor de Maria por todos nós. Que todos se sintam abraçados e que tenham um retorno de paz, de tranquilidade, de segurança para os lares. Vamos agora acompanhar o nosso irmão Wagner na fluidificação das águas e na prece final. Que a paz de Jesus esteja com todos, hoje, agora e sempre, com a graça de Deus. Como disse a nossa amiga Marisaura, vamos dar continuidade ao trabalho de fluidificação das águas, o trabalho do tratamento espiritual em que a doutrina se resume inicialmente, que é a palavra, que é o passe e a fluidificação da água. Nesse ambiente amoroso, acolhedor, eu convido a todos a fecharem os olhos, a mentalizarem a natureza, seus rios, lagoas, cascatas, matas verdejantes, com as suas lindas flores e árvores, pedindo a toda equipe espiritual ligada às forças da natureza, composta por físicos, químicos, biólogos, índios e caboclos, que utilizem toda a mitigação extraída desses recursos para a fluidificação das águas, fluidificando as garrafas que trouxemos aqui, e se não a trouxemos, que fluidifique as águas dos nossos lares, através dos filtros, caixas d'água, que fluidifique as águas dos enfermos de hospitais, dos enfermos internados em clínicas de dependência química e nos enfermos em clínicas de repouso.
E ao bebermos desta água fluidificada, sempre acompanhado de uma prece, não esquecendo da ingestão dos nossos medicamentos, se assim o estivermos fazendo, em conjunto e rogando para que o mais alto proporcione o medicamento espiritual que nos seja necessário, sempre fortalecendo, equilibrando e melhorando a nossa saúde, de acordo com o nosso merecimento e necessidade. Entendendo que, às vezes, a vida nos causa situações difíceis para que possamos refletir e aprender a viver. Por fim, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos mentores dessa casa, desse trabalho de evangelização, vibrações e passes, pela palestra da noite, em que devemos dar o que há de melhor de nós, do coração e da materialidade. E, por fim, agradecer as energias positivas e revigorantes que recebemos gratuitamente. Que possamos retornar aos nossos lares melhores do que aqui adentramos, prontos para mais uma semana de muito otimismo, de muita luta, fé e, sobretudo, amparo espiritual. Uma semana excelente a todos, com paz e saúde.